Oi, gente, boa noite. Vamos dar início à nossa live, esperar o pessoal estar entrando aí para a gente dar início. Doutor Gilberto, seja bem-vindo. Vamos lá. Vamos aguardar aí o... Vamos começar aqui. Gente, boa noite. Vamos dar início à nossa live, esperar o nosso convidado aqui, ver se ele entra. Vamos falar de um tema muito importante hoje. Cadê o nosso convidado? Mas eu tô aqui aprendendo a mexer nesse negócio aqui, essa tecnologia. Vocês estão me ouvindo aí? Tá ok? O áudio tá bom aí? Tainá, me ajuda, me socorre. Gente, nossa live de hoje aí a gente vai estar falando sobre os aspectos técnicos sobre as garantias das edificações, abrangendo prazos e direitos e deveres. Cadê o nosso convidado que não apareceu até agora? Deixa eu buscar. Vamos lá, gente, vamos começar então. O pessoal da perícia predial, vamos lá, vamos começar a nossa live. Espera só o pessoal da perícia predial entrar. Então, gente, nossa live de hoje sobre os aspectos técnicos sobre as garantias de edificações, abrangendo os prazos e direitos e deveres. Fala, Altran, tudo bem, meu amigo? Boa noite. Boa noite, Léo. Tudo bom contigo? Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. Pois é, hoje é uma live bem interessante aí, todo mundo pedindo esse tema, e a gente veio aqui aproveitar um pouco do seu conhecimento aí para estar transmitindo para a gente essas novidades, né? Porque as legislações vão acontecendo e também mostrando para as pessoas aí o que pode estar fazendo para estar garantindo aí as garantias das nossas edificações, né? Os cuidados, as manutenções, as responsabilidades do síndico. Então, gente, para quem conhece, esse é o Fernando Altran, né? Ele é engenheiro eletricista formado pela UNB e tem pós-graduação, não é isso? Pela USP, Segurança do Trabalho, e mestrado em arquitetura e urbanismo, tem 20 anos de experiência de engenharia diagnóstica e palestrante aí da empresa Perícia Predial. Então, seja bem-vindo aí à nossa live hoje, tema muito interessante, como eu falei, a gente está iniciando esse processo. Bom, queria que você começasse falando sobre o que seriam esses aspectos técnicos, né, garantia do ponto de vista da engenharia, né? Bom, boa noite, Léo. Obrigado aí pela gentil introdução. A tua voz está travando um pouquinho, Léo. O pessoal está até avisando também. Às vezes tem algum aplicativo aberto junto aí. Piora um pouco. Vamos lá, ver se melhora agora o trem. Melhorou aí, gente? Vamos embora. Parece que melhorou sim. Bom, então vamos lá. De fato, esse tema aí de garantias é altamente questionado e que gera dúvidas em todos nós que participamos aí do mercado condominial. E te confesso, né, que apesar
de ser uma matéria é, é, de cunho técnico, ela anda ali naquela margem estreita entre a engenharia, o direito, a administração, porque, querendo ou não, ela afeta muito o dia a dia da gestão, o dia a dia do gestor condominial, né? Falando um pouco das garantias, a gente, do ponto de vista da engenharia, a gente tem algumas normas que vão sempre orientar o trabalho dos engenheiros, o que não é diferente na engenharia condominial. Né? E se você me permite citar algumas que tem que estar aí na atenção do gestor condominial moderno, são as seguintes, e eu vou chegar naquela que fala das garantias, que todas elas, de uma maneira ou de outra, acabam contribuindo para esse cenário. A gente tem lá de trás a 14037, que fala da documentação que tem que ser entregue no recebimento, da entrega de um empreendimento. A gente tem a 15575 de 2013. Antes dela, perdão. A gente tem a 5674 de 2012, que fala da gestão da manutenção, e ela traz a figura do PMP, que é o Plano de Manutenção Preventiva. E eu gosto muito de diferenciar, Léo, porque a gente sabe que tem essa confusão. É muito importante fazer a diferença entre manutenção, que é a obrigação do condomínio, do exercício da garantia, que é um direito conquistado, que faz parte de um produto que foi fornecido, né, no caso, pela construtora. Até porque, para que a gente tenha direito a exercer aquela garantia, a gente precisa estar com as manutenções em dia. Então, eu falei da 14037, a gente tem a 5674 de 2012, que fala do PMP, do Plano de Manutenção Preventiva, e da sua grande importância aí para preservar as garantias. A gente tem uma norma em 2013, que é a 15575, que foi um marco na engenharia do país, que é comumente chamada norma de desempenho, e nela ela traz alguns conceitos muito importantes, como vida útil de projeto, vida útil da edificação, desempenho acústico, desempenho térmico, garantias de cada segmento, de cada equipamento, de cada sistema, subsistema. Então, essa é hoje uma grande ferramenta, né, para avaliação e para condução da questão garantia nos condomínios. Inclusive, a gente tem uma brincadeira na engenharia, Léo, que os advogados usam mais essa norma do que os próprios engenheiros, porque ela acaba sendo uma fonte importante de informações e de referências para todo mundo. Essa aí, Continuando. ela normatiza os desenhos e das edificações, seria isso? Isso, ela traz esse conceito do desempenho, que é a expectativa de funcionamento de um determinado sistema. Para dar um exemplo aí para quem está nos ouvindo. Então, eu tenho uma edificação. A edificação, né, se a gente não for falar das instalações hidráulicas, elétricas e por aí vai, nós estamos falando basicamente da estrutura, né, dos acabamentos, revestimentos, etc. E quando você faz esse projeto, você tem que fazê-lo pensando que aquele projeto vai ter uma vida útil mínima, média, máxima, entre 70, 90, 100 anos. E para que esse prédio, né, essa edificação, cumpra com essa vida útil projetada, ele precisa ter um desempenho esperado. E você garante esse desempenho preservando, né, e principalmente garantindo a qualidade dos materiais, dos métodos de construção, da forma como você acompanha e diagnostica periodicamente essa construção. Isso vale para a fase de projeto, vale para a fase durante a construção e principalmente para a fase pós-obra, que é quando vai se dar de fato a vida útil dessa edificação. Entendi. Na verdade, o prédio ele tem uma vida útil, não. Se você faz as manutenções devidas, ele é uma obra, ela não vai... Por exemplo, o prédio foi construído para durar 100 anos,
mas se eu tiver uma manutenção devida, isso não se acaba, né? O prédio ele não se acaba, ou não, ou existe mesmo, ou a obra ela tem um prazo de validade, precisa ser reconstruída alguma coisa. Teoricamente, essa vida útil seria o que a gente chamaria de prazo de validade. E esse prazo de validade só vai ser atingido se a gente garantir esse desempenho. E a gente tem academicamente muitos gráficos que correlacionam desempenho com manutenção. Quer dizer, quanto mais manutenções preventivas você faz, ou corretivas, mais próximo do desempenho ótimo o seu sistema fica, e às vezes você tem casos de estender a vida útil do seu sistema. No caso aí, o prédio, como a gente está comentando. Então, assim, a manutenção está intrinsecamente ligada ao desempenho, que está intrinsecamente ligado à questão da garantia. Porque, se por um lado, e eu acredito que a gente vai bater nesse ponto mais na frente, a gente tem a famosa garantia dos 5 anos, garantia legal dos 5 anos, que fala da solidez e da segurança do empreendimento. Hoje já tem alguns entendimentos jurídicos, inclusive, de que essa garantia, dependendo da detecção, do diagnóstico de um vício oculto, né, não querendo entrar aqui no tecniquez nem no juridiquês, mas num vício redibitório, enfim, de algo que não era facilmente detectável pelos usuários daquela edificação, a gente já fala de garantia aplicada aí há 10 ou mais anos. Então, essa questão de manutenção está ligada diretamente à garantia. Além dessas 3 NBRs aí que você falou, tem mais umas, tem a 1680, que é aquela mais... Hoje que Isso, daí não sei se você tocou no ponto certo. A gente tem aí a 14037, a 5674 2012, a 15575 2013. Em 2014 foi publicada a nossa querida 16280, 16280. Ela gerou uma série de dúvidas e foi reeditada em 2015. Né? A norma que nós temos hoje de gestão de reformas, ela é de 2015. E ela traz também, novamente, eu acho ela um marco também para nós da engenharia condominial, porque ela traz, a primeira vez que ela traz, que ela coloca preto no branco, escrito no corpo da norma, que o gestor condominial tem o dever de... Ele não tem ingerência na obra da unidade que está realizando, mas ele tem o poder e o dever de não permitir a subida de pessoal e de material, caso aquela obra não atenda os requisitos da norma. E os requisitos da norma, né, de forma geral aqui, é a apresentação de projeto, de um plano de reforma, com informações que detalhem o que vai ser feito naquela reforma. Aquilo tem que ser recebido pelo condomínio, tem que ser analisado por um profissional habilitado, qualificado, ou melhor ainda, tem que ser recebido por uma equipe de engenharia para que seja feita uma avaliação ampla e, na sequência, o condomínio, a gestão, a administração do prédio vai liberar, vai autorizar a execução daquela reforma. E um ponto que muita gente pergunta, mas o condomínio vai fiscalizar essa obra? O condomínio vai fiscalizar se o projeto apresentado está sendo executado de acordo com o adequado. Né? Se o que está ali sendo construído bate com o projeto. Justamente porque a obra tem um responsável técnico já, né? Então, exatamente. O condomínio está fiscalizando o trabalho que já é de outro, mas acompanhar se realmente está sendo executado da forma que foi apresentado lá para a administração, não é isso? E é muito bom você ter colocado isso, Léo, porque a gente sempre tem essa dúvida. Mas se tem um responsável técnico pela obra do lado do morador, precisa de um responsável técnico pelo lado do condomínio? Precisa, porque o responsável técnico do condomínio, o assessor de engenharia ou a empresa que faz assessoria de engenharia do condomínio, ela vai checar não somente se aquela documentação está em conformidade com a norma, mas o principal, e esse ponto é muito importante, vai verificar se aquela reforma proposta tem algum risco para as áreas comuns, né, para os sistemas comuns. Às vezes, na verdade, surge muita dúvida, mas eu só vou trocar o meu piso, para que eu quero uma RT? Ou eu só vou
né, colocar um piso sobre o piso. E a gente fala que muitas das vezes, na forma de retirada do piso, pode estar comprometendo a segurança da edificação, ou sobrepeso de uma instalação de piso sobre piso, né? Então, às vezes, as pessoas pensam que é muito simples, já tem um piso, por que precisa de um RT para tirar e colocar um novo piso? Porque existem várias minúcias aí que precisam ser checadas para ver se a estrutura geral, né? Porque quando faz um somatório, esses dias até achei interessante uma matéria que eu li que falava sobre o fechamento da varanda, né? Porque se todo mundo fechar a varanda, pode haver uma sobrecarga do prédio que ele não está preparado para aquilo ali, não foi construído com aquela finalidade. Então, por isso, a importância de ter uma engenharia acompanhando esses processos aí. Exatamente. O que eu até sempre falo para alguns moradores, né, dos prédios que a gente presta assessoria, é que pode até ser que determinado serviço não precise de uma ART, de uma anotação de responsabilidade técnica, ou de um registro de responsabilidade técnica, no caso dos arquitetos, ou do termo de responsabilidade técnica, no caso do Conselho Federal de Técnicos. Mas o plano de reforma é imprescindível. E na própria norma traz uma orientação, qual tipo de serviço precisa, qual não precisa de um profissional assim, profissional assado, mas o plano de reforma que vai permitir essa análise pelo condomínio é obrigatório. E outro ponto, esse plano de reforma vai entrar ali como um histórico do que foi feito naquela unidade e é uma documentação que tem que ser mantida pelo condomínio. Imagina uma reforma que, sem avisar, faz uma alteração num ramal hidráulico num determinado andar, né? Ou muda a alimentação elétrica da unidade do que está vindo lá da medição. A gente sofre algumas coisas, por exemplo, a gente tem prédios aí que a gente administra que tem um aquecimento a gás, né? E um aquecimento geral da unidade. Então, foi feita a estrutura para estar aquecendo o chuveiro. O morador, na sua expertise, fala, não, eu quero todas as minhas chuveiras com aguinha quente. E, às vezes, em decorrência disso, a gente percebe um retorno, porque a instalação é mal feita, às vezes o técnico não teve o cuidado, não foi checado. Você vê o retorno da água quente para a água fria, que aí acaba contaminando a água fria e acaba interferindo tanto no consumo de gás, a água que deixa de ser quente naquele andar começa a ficar um pouco fria porque ele acaba dividindo. Enfim, o prédio não foi projetado para uma coisa, o morador não foi fiscalizado e acaba gerando esses conflitos aí no andar. E a gente precisa fazer uma intervenção mais decisiva. Exatamente isso, exatamente isso. Coisa simples. Exato, porque a gente às vezes pensa, não, mas eu estou mexendo só no meu apartamento. Você falou logo no começo a questão do piso. Mas como é que vai demolir o piso? Debaixo do piso tem a laje. A laje não é sua, a laje não é minha, a laje é da área comum, a laje é nossa. Então tem que ter um cuidado especial, né? Tem que ter uma observação. Agora, continuando, uma outra norma, inclusive que saiu esse ano, né, depois da 16280, a gente tem uma norma nova, né? Uma norma nova que saiu esse ano. Exatamente, que é a 16747, que fala da inspeção predial. E essa norma também, pessoal, tem um impacto muito grande nesse debate aí da garantia, porque ela traz todos os parâmetros para inspeção predial diagnóstica periódica. Aí o pessoal às vezes pergunta, mas de quanto em quanto tempo tem que fazer essa inspeção predial? O pessoal fala, olha, a norma, né, eu tive o prazer de compor a equipe, né, fui um dos muitos engenheiros e arquitetos profissionais técnicos que participou da elaboração da norma. Não foi trazida a questão de temporalidade para o escopo da norma. Isso foi deixado para ser tratado no escopo das legislações municipais, estaduais e federais. Porque a norma não tem esse condão de obrigar uma periodicidade, mas ela estabelece os procedimentos técnicos que devem ser realizados durante essa inspeção. Mas, de forma geral, nos locais onde está se adotando uma legislação impondo a inspeção predial como obrigatória, que é muito importante, que aí você casa o técnico com o legal, os períodos que estão sendo adotados são para prédios até 20 anos, uma inspeção predial de 5 em 5 anos, para prédios entre 20 e 30 anos, inspeções prediais de 3 em 3 anos,
Para prédios entre 30 e 40, inspeções bienais e, a partir disso, inspeções anuais, né? E a inspeção predial, né, agora, voltando à questão da garantia, é, por que tem esse prazo aí dos primeiros 5 anos? Porque é exatamente aquele ponto limite da questão da garantia, o pessoal se refere como garantia legal, que vai, que tem como foco, tem como objeto a, a, a solidez e a segurança da edificação. Um ponto que é importante a gente ressaltar nessa questão aí é que mesmo o edifício, uma coisa que a gente vem percebendo em algumas sentenças que os condomínios que nós entramos na justiça vem recebendo, que mesmo o prédio estando dentro da garantia, a partir do momento que o síndico toma conhecimento do problema e lauda esse conhecimento, o judiciário está entendendo que o síndico tem 90 dias para estar entrando com essa ação. E quando isso ultrapassa esse prazo, o condomínio acaba sofrendo com isso. A gente teve recentemente aí um condomínio que nós assumimos, o síndico anterior fez um laudo e ele não moveu uma ação, e assim que a gente assumiu, né, os moradores cobraram essa ação e nós entramos, e a sentença falava isso, que o síndico tomou conhecimento, como ele não tomou providência dentro do prazo legal de 90 dias, ele torna sem efeito a necessidade dessa garantia e aí transfere a responsabilidade para o condomínio. Isso é muito delicado, a gente tem que se atentar a isso, né? É uma relação de consumo, né? Essa questão dos 90 dias, a partir do momento que ele tomou ciência do problema, ele tem que tomar uma ação, né? Eu já participei de casos em que foram considerados 180 dias para que fosse feita a reclamação, mas, de forma geral, o que eu recomendo para os meus clientes que estão fazendo inspeção predial, caso haja a intenção de argumentar algo perante a construtora, o que eu recomendo se existe essa intenção, então entra com a ação, né? E é muito importante nessa hora ter uma sincronia entre assessoria jurídica, assessoria de engenharia e a gestão predial, mas que entre com a ação e, caso haja possibilidade de acordo, tem a fase conciliatória do processo, onde pode ser chegar... Não estou falando, pessoal, vamos brigar, pelo amor de Deus. Estou falando, olha, garantam o direito, devidamente orientados por um advogado, garantam o direito técnico, devidamente assessorados por uma empresa de engenharia, de preferência multidisciplinar, e na fase devida, que é a fase de conciliação, que é antes de começarem os passos processuais normais, né, tenta-se fazer um acordo. Aí é hora de conversar, de dialogar, de negociar, e quanto mais preciso, quanto melhor for o conteúdo do laudo de inspeção predial, mais importante para que essa discussão seja transparente. E se você me permite, Léo, nesse ponto, eu já vi muito condomínio, né, assim como construtoras, perderem argumentos, tanto técnicos quanto jurídicos, porque não se proveram de equipes multidisciplinares. E eu bato muito, você já deve ter me ouvido falar isso outras vezes, eu bato muito nessa tecla, porque não existe profissional que sabe tudo. E um prédio é um sistema que é um conjunto de múltiplos subsistemas. Então, no barato você tem aí sistemas construtivos, e aí entra estrutura, fachadas, revestimento, impermeabilização, hidráulica, hidrossanitário, sistemas elétricos, eletrônicos, sistemas mecânicos, bombas, motores, elevadores. Elevadores por si só já é um mundo. Sistemas de incêndio, que também tem outro universo, recheado de particularidades, acessibilidade, sustentabilidade. Então, assim, tudo isso hoje está presente nas edificações. Um ponto que eu gosto de deixar muito assim, explícito para as pessoas, né, nessa questão hoje dessa sindicatura profissional, é justamente isso. Quando a gente vai fazer a constituição do condomínio, que é pegar um condomínio que não existe e passar a ele existir, né, começar a ser habitado, é muito importante, às vezes, essa questão do síndico. Às vezes o morador quer colocar ali aquela pessoa que não tem tanta experiência, né, e aí a gente vê os reflexos nos condomínios. A gente tem alguns condomínios que nós estamos acompanhando desde o início, desde a Constituição, e temos condomínios que nós pegamos ele já em fase
em fase bem adiantada. E nesses condomínios a gente tem muita dificuldade com essas ações. Porque quando você participa da Constituição, você tem uma experiência, você começa a esgotar essas negociações que você fala com a construtora, né, daqueles reparos que estão latentes ali, que estão claro que você já conhece. E depois, quando isso se esgota, quando a consultora quer pular fora e fala, não, já resolvi tudo que tinha para fazer, a gente busca as vias judiciais, e aí, se calçando nesses laudos, e aí eu quero deixar até um agradecimento a vocês. Há pouco tempo atrás, nós ganhamos uma ação aí contra a construtora, no condomínio aqui de Águas Claras, que foi um montante de mais de 20 milhões de reais, em decorrência do laudo que foi feito com a empresa de vocês aí, e que conseguiu mostrar, né, para o judiciário a questão das fachadas, que estavam degradadas, né, a reforma da piscina, que foi toda refeita. Então, a consultora refez 11 fachadas dos prédios, né, fez tudo de novo, piscina, revitalizou todo o condomínio, piso, né, tudo que estava aquilo que a gente entendeu e que foi apontado no laudo. Graças a Deus, o judiciário entendeu aí que realmente a construção estava deficitária e conseguiu aí deixar para a gente eu falo que é um troféu que a gente vai carregar, essa revitalização. Então, o condomínio hoje tem 10 anos, e isso tem uns 2 anos que aconteceu, então as pessoas ganharam um novo condomínio com 8 anos de uso. Isso para a gente foi algo muito marcante, e com certeza a gente deve ao trabalho de vocês aí, que fizeram parte desse processo. E em contrapartida, a gente tem outros condomínios que nós entramos no meio do caminho e a gente não consegue entrar com uma ação judicial, porque às vezes o síndico assinou um acordo lá atrás, trocando algo importante por uma porta de vidro, ou por uma troca de uma cerâmica por um porcelanato, em contrapartida a um vazamento ou uma divergência. Eu falo, é muito importante esse olhar atento do síndico. Falo eu, mais uma experiência que a gente viveu aqui na época do racionamento. Na época do racionamento, a gente sofrendo num dos condomínios com a falta de água. A gente via que vários condomínios tinham água pelo menos por 2 dias, e o nosso condomínio durava 6 horas, a água acabava do prédio. Eu falei, não é possível, deve ter uma norma que trata disso, da quantidade mínima de água que tem que ter para um prédio, pela quantidade de pessoas. E aí a gente começou a pesquisar, conversamos com engenheiros, e descobrimos que realmente existe uma quantidade de água mínima que tem que ter armazenado no prédio. Entramos com uma ação e ganhamos agora, em segunda instância, e a construtora foi condenada a fazer a indenização. Claro, ela não tem como reconstruir a caixa d'água do prédio, mas vai indenizar o condomínio financeiramente aí num montante de mais de 300 mil. Então, isso é muito importante aí, esse olhar atento do síndico, de estar buscando legislações e estar conversando com a engenharia, para a gente estar buscando essas melhorias aí para o empreendimento. Eu acho assim, obrigado pela gentil referência. É um trabalho que a gente também se orgulha muito, mas assim, também é importante destacar que vocês, como gestores condominiais, têm uma visão muito clara e que, infelizmente, não é todo mundo que tem. Vocês buscam assessoramento profissional em todas as etapas. Então, você tem experiência de prédio que está iniciando, então tenha um cuidado. E a gente sabe que tem um problema sério com as comissões de recebimento de obras que não recebem adequadamente, não por maldade, porque não tem conhecimento. Tem muita boa vontade, às vezes, o morador que né, tem muita boa vontade, mas não tem o conhecimento, aquelas manobras que são feitas pela construtora, que às vezes é coisa tão pequena que lá na frente, uma bitola de cano, uma bitola de fio, que lá na frente vai fazer total diferença quando o prédio está todo habitado, né? Exatamente. E é o que eu sempre falo, né? Tem o antes, né? Que é o momento do recebimento, o durante, que é a vida do prédio, né? O antes, que é a obra, o durante, que é do recebimento em diante, e esse pós-obra, que é importantíssimo. Todas essas etapas, você precisa ter um assessoramento profissional, presente, e vocês da Síndico Foco têm essa qualidade de estar sempre se munindo de assessoramento especializado. Eu até vi aqui que a Elis, que também, né, é uma gestora condominial aqui do mercado, muito atuante, comentou, será que com essa crise a gente não vai ter aí uma avalanche, né, de profissionais que não têm conhecimento adequado? É um risco, sim. A gente já passou por isso no mercado de engenharia diagnóstica, né?
Eu, por exemplo, sou um profissional de engenharia diagnóstica, eu não sou um profissional, a minha empresa, por exemplo, a gente não constrói, a gente projeta, a gente fiscaliza, a gente diagnostica. Então, o que acontece? Às vezes o pessoal que está sem obra vira e fala, não, ó, eu estou sem obra aqui, eu vou começar a fazer laudo. É complicado, o gestor tem que estar ligado que a empresa que ele vai contratar tem que ser especializada naquele assunto. Seria o mesmo que querer contratar a minha empresa, que tem expertise de engenharia diagnóstica, para construir ou para fazer um reforço estrutural. Cada um no seu quadrado. A gente percebe isso dentro da engenharia, são vários ramos aí. Quando a gente sofreu lá com a queda do muro, mais uma vez pela qualidade do serviço da construtora, a gente viu que os próprios engenheiros buscavam outros profissionais que tinham aquela expertise naquela questão de fundação, né? Então isso é muito, muito bacana aí. A gente percebe também alguns profissionais, como você fala, a gente vê aí a farra das RTs, que é o cara que quer vender uma RT lá por, sei lá, 200, 500 reais, não acompanha nada, transfere, assina lá para um pedreiro, está executando a obra, e a gente já deparou com pessoas furando vigas e que teve que ser feita uma intervenção aí depois, que ficou muito mais onerosa para o morador do que realmente buscar um profissional qualificado. Sabe onde é que acontece muito isso, que eu tenho reparado? Curiosamente, nas inspeções que a gente faz, o único contrato de manutenção que costuma ser comum em todos os prédios é o contrato de manutenção dos elevadores. Mas, por outro lado, a minha experiência tem sido de chegar nos prédios e perguntar: o responsável técnico, o engenheiro que assina a RT, já apareceu no condomínio? 99% das vezes a resposta é: não sei nem de quem se trata. Então, essa questão, pessoal, pessoal que está nos assistindo, quem assina a ART é responsável técnico pela condução dos trabalhos. Então, assim, existe uma obrigação mútua, né? O profissional de engenharia tem que fornecer a RT, mas quem está contratando tem que exigir essa RT. Tanto é que isso pode ser motivo de uma fiscalização do CREA, que não fiscaliza a obra, fiscaliza essa atuação profissional. Vai atrás de profissionais que não têm a qualificação, não têm a habilitação e estão desempenhando algum papel. Só que, infelizmente, no nosso meio tem alguns profissionais que empurram, às vezes por força até também da empresa que eles estão trabalhando, empurram essa responsabilidade para os outros. E isso é muito perigoso. Tem que saber quem é o responsável, ele tem que participar, de preferência verificar se ele tem vínculo com a empresa que foi contratada, é empregado, é contratado, está no contrato social. Isso tudo visando garantir a segurança do condomínio dessa contratação específica aí. Entendi. Esses laudos aí, Elton, eu percebendo que eles começaram a ficar um pouco mais acessíveis, porque a gente vê algumas realidades de alguns condomínios, né, financeiro, condomínio com poucos apartamentos, onde antigamente a gente buscava um laudo, tinha valores aí muito fora da realidade de alguns condomínios. A gente percebe que isso as empresas vêm se adequando, eu acredito, buscando formas aí para reduzir custos, para tentar abocanhar, eu falo abocanhar porque é um mercado gigantesco, também esse outro lado, nesses condomínios aí que tem uma dificuldade com relação às receitas aí do condomínio, na maioria das vezes por decorrência do tamanho, né? É verdade, Léo. Os valores médios, eu posso te falar, porque lá na perícia predial a gente nunca foi quem cobrou mais caro no mercado, mas também a gente não cobrava mais barato. A gente sempre focou em entregar um produto diferenciado. Mas, assim, são dois aspectos. O primeiro é que realmente os valores têm, né, aumentando a concorrência, tem mais empresas no mercado atuando, o que tem que gerar também um cuidado de quem está contratando, que nem sempre o mais barato é melhor, precisa ter uma série aí de pré-requisitos a serem cumpridos, mas o que eu mais tenho observado é que está mudando a lógica, né? Assim como já passou na questão do advogado, que antigamente era contratado por um caso, e hoje os condomínios estão se munindo de uma assessoria jurídica continuada, os condomínios estão começando a buscar uma assessoria de engenharia continuada, porque você tem pepino técnico todo dia. Eu, por exemplo, lá na empresa, hoje é óbvio que a gente oferece o serviço de inspeção predial. Se você quiser me contratar, né, tem começo, meio e fim. Mas eu prefiro criar um relacionamento
contínuo com o condomínio. Então, nos pacotes de assessoria de engenharia que a gente oferece para o mercado, eu já incluo o laudo de inspeção predial. Então, na realidade, ele sai praticamente de graça. Porque né, tá muito na moda, né, hoje em dia, falar de assinatura, né? Assinatura Netflix, assinatura do software, assinatura do não sei o quê. Então, é uma espécie de assinatura. Então, você está assinando com uma empresa de engenharia que vai fazer o acompanhamento. No caso, a gente faz o acompanhamento de qualquer problema técnico, a gente faz o laudo de inspeção predial, faz o PMP, que é o Plano de Manutenção Predial, acompanha a execução de obras e serviços, dá suporte da NBR 16280, faz toda essa análise, dá suporte quando o prédio precisa contratar uma obra ou serviço, elabora termo de referência, vai ao mercado cotar, enfim, está de mãos dadas com o gestor condominial no seu desafio diário aí de conduzir os seus trabalhos. Você fazendo isso, você traz um pouco de tranquilidade. A gente vê tanta responsabilidade hoje recaindo sobre o síndico, né? E às vezes, eu na pós-graduação lá de gestão condominial, eu vi lá uma das nossas professoras lá falando isso. Tá, e quando identifica um grande problema que você leva para a assembleia, que os moradores não querem contratar um engenheiro, que o prédio não quer resolver de imediato, não quer dar um suporte para o síndico. O que o síndico faz? Ela renuncia, meu amigo, renuncia e vai embora, porque se der problema vai ser só nas suas costas, né? Então a gente vê isso hoje, o síndico precisa mesmo, responsabilidade recai sobre ele precisa estar atento e se munindo dessas garantias, né, desses profissionais para estar nos apoiando. Assessoria jurídica, de engenharia, e aí a gente vai vendo aí profissionais que são extremamente necessários hoje na gestão do condomínio. E a gente vê hoje, né, essa realidade dos grandes condomínios, né, condomínios clubes, que mudou um pouco aquela cara daqueles predinhos lá que era só pagar água, luz e manutenção de elevador, né? Hoje a realidade é grande, são uma série de mecanismos aí, né, que o síndico tem que gerenciar e para evitar qualquer tipo de acidente, ou a gente fala de acidente, e você vê que um deslize que você dá, que um probleminha que você deixa passar, aquilo ali transforma em algo, né, imprevisível, como aquela criança que caiu agora recentemente lá do prédio. Às vezes uma tela de proteção ali nas janelas da área comum teria resolvido o problema, né? Então assim, algo simples que às vezes passa despercebido, né? Um vidro quebrado, né? Uma falta de sinalização adequada. Então a gente vê cada dia aí como é preocupante essa relação síndico-condomínio. E ele tem que estar se calçando aí de todos os instrumentos para trazer essa segurança aos moradores. Sem dúvida, sem dúvida. E se você me permite voltar a um ponto, Léo, que a gente estava falando do momento daquela, quando entrega o que eu acho importante para a gente fazer o link com a questão da garantia. A constituição do condomínio. Quando constitui o condomínio e é feito a comissão de recebimento de obra, o entendimento normal é de que assinou o termo de recebimento de obra, no dia seguinte a responsabilidade passa a ser do condomínio. A manutenção é do condomínio. De fato, a responsabilidade de ingerir aquela manutenção, né, é do condomínio, mas a responsabilidade técnica sobre o funcionamento de todos os sistemas, ela é compartilhada, tanto pelo condomínio quanto pela construtora. Né? Porque você tem, primeira coisa, o condomínio não é uma empresa de engenharia. Quem detém o conhecimento, quem detém as técnicas, quem é o pai da criança efetivamente, é a construtora. Então, tem muitas empresas de engenharia que estão começando a mudar a sua forma de enxergar esse tipo de problema e já estão oferecendo 6 meses, 1 ano de manutenção assistida, em que eles atuam coordenando essas manutenções junto com a administração predial para garantir a qualidade das manutenções e preservar a edificação, né? E aos pouquinhos fazendo a transição para a gestão puramente do condomínio. Agora, o pessoal vai falar, não, olha, toma que o filho é teu, isso não existe mais. A gente percebe isso aí. E antes era feito, e às vezes a construtora agia até de uma maneira ainda mais, que eu digo, mais cruel com os moradores, que era ela, como detinha
a maioria dos votos, porque ainda não tinha vendido todo o empreendimento, ela ia lá e elegia o síndico. E aí colocava um fantoche ali que deixava naquele início do condomínio, conduzindo da forma que ela queria, sem estar cobrando, e aí depois, quando passava o tempo, transferia para um morador e ela já pulava fora. Hoje a gente vê que ainda acontece isso, né? Mas as pessoas estão muito mais atentas. Eu queria que você falasse sobre a questão... Pode continuar. Não, eu ia falar que eram as construtoras que preferiam gastar mais com um escritório jurídico do que com a qualidade do produto que estava fornecendo. A satisfação do cliente ficava em segundo plano, né? Exatamente. A gente fala muito de garantia de 5 anos, né? Garantia de 5 anos. E o que a gente trata na garantia vitalícia? O que isso abarca de garantia vitalícia? Porque também existe alguns pontos dentro do empreendimento que se fala. Porque algumas coisas a gente não consegue, às vezes visualmente, né, ver qual a condição, né? Uma fundação, né? O que isso abarcaria para passar uma garantia que se passou 10 anos ou 15 anos, que a consultora ainda teria responsabilidade? Considerando a vida útil do empreendimento, né, que também ela é vitalícia, mas ela está limitada à vida útil do empreendimento, que é aquela que foi trazida lá pela norma de desempenho. Então, se o prédio foi projetado para 70 anos, esse vitalício aí a gente considera aí os 70 anos. Mas considerando essa vida útil de projeto, essa garantia basicamente se dá sobre os itens que a gente chama de vícios ocultos, né? Que você realmente não tem conhecimento, que podem vir a comprometer a solidez, a segurança do empreendimento. Então, a primeira coisa, assim, como exemplo, é a estrutura, né? Tem partes da estrutura, a fundação, por exemplo, apesar de que muitas degradações que geram manifestações patológicas, elas se mostram e são passíveis de serem visualizadas, vistoriadas, analisadas, inspecionadas. Muitas delas, às vezes, não apresentam nenhum tipo de sintoma. Então, eventualmente, podem levar a uma manifestação patológica depois de muito tempo. E se isso for detectado, registrado, dependendo, até às vezes você não consegue identificar a causa, mas você percebe a consequência, você tem direito a buscar, né, os seus direitos. Um outro exemplo que eu dou também, apesar de ter uma vida útil menor, são as instalações elétricas. As instalações elétricas, elas costumam ter uma vida útil, prediais, né? Tem uma vida útil entre 30 a 35 anos. O plano piloto, por exemplo, que já está na faixa e está caminhando para os 60 anos, a grande maioria dos prédios, muitos deles já estão revitalizando, até já passaram do ponto de revitalizar suas instalações elétricas. Mas, infelizmente, a gente vê em bairros novos, como Águas Claras, como Noroeste, como alguns locais de Samambaia, do Gama, uma péssima qualidade nas instalações elétricas. E isso tem também alguns motivos. Motivo 1, quando é feito o projeto, a concessionária ela só avalia a alimentação do prédio. A única planta que ela carimba é o de alimentação do prédio. Então a gente pega muito cabo, né, que a gente chama de instalações internas, né, instalações depois do medidor, depois da medição. A gente pega, por exemplo, o pessoal usando cabo desbitolado, o que caracteriza um vício oculto. O que é o cabo desbitolado? Você projetou um cabo, um condutor para ter 2,5 milímetros quadrados de seção, que é o tamanho né, a grossura, né, a bitola do cobre, e tem gente que fornece, em vez de 2,5, fornece o cabo com 2,3 milímetros quadrados. Pessoal, isso é crime, porque isso então, aí... Você pega a borracha do fio, o fio é grosso, quando você tira a capa dele, lá dentro tem três fiozinhos de cobre. Isso é comum aí, a gente vê isso. E Léo, hoje poucas pessoas sabem, mas hoje eu faço parte, né, a gente está até trazendo aqui para o DF a Abracopel, que é uma associação nacional que monitora os acidentes com eletricidade. Hoje a gente tem no Brasil 4,4 acidentes com instalações elétricas no Brasil. Seja por choque, seja por descarga atmosférica, seja por incêndio
causado por conta das instalações inadequadas, sendo que morrem 2,2 pessoas, morrem quase 3 pessoas todo dia, porque as instalações elétricas não estão adequadas. Né? Em outros países, por exemplo, ou a gente falou de inspeção predial obrigatória, em outros países, além da inspeção, inclusive na América do Sul, além da inspeção predial obrigatória, é obrigatório a certificação das instalações elétricas periodicamente, porque isso mata a gente. Então é um outro exemplo aí de um eventual vício oculto que pode ser cobrado num momento posterior. Entendi. Esses laudos técnicos, ele tem algum tipo de validade, Elton? Qual seria a validade de um laudo desse? Olha, os laudos, vamos falar do laudo técnico de inspeção predial. Ele vai fazer um retrato, e eu vi até que teve o Júnior lá oh, meu Deus, cadê o que ele comentou? Eu queria ver o que ele comentou aqui. Ele perguntou se é possível fazer um checklist. A gente encontra muito checklist, né, genérico, mas não é tão genérico quanto um checklist. Um laudo não pode ser tão genérico quanto um checklist e também não pode ser tão detalhado quanto uma inspeção predial especializada. Uma das novidades que a norma trouxe foi a diferenciação entre o laudo técnico de inspeção predial para o laudo técnico de inspeção predial especializado. Um exemplo, durante a inspeção predial, você vai vistoriar a fachada. Você vai olhar, vai utilizar os seus sentidos, a visão, pode até utilizar em algum momento a audição, pode fazer o uso de um drone para poder ter uma visão um pouco mais detalhada, mas pode ser que seja necessário fazer um ensaio daquela fachada, um mapeamento de danos. E esse detalhamento a gente chama de inspeção predial especializada. Mas de uma forma ou de outra, eles vão retratar aquele período, né? E é muito importante registrar, que isso fique registrado e que não se tenha também aquela expectativa. Daqui a um ano apareceu um problema. Eu fui no laudo e não estava registrado esse problema. Não existe na norma nenhum indicativo dessa validade. Mas o bom senso e as boas práticas aí sempre... lembrando que você fez aquela radiografia, você vai ter uma série de próximos passos. Seja tomar providências para implementar manutenções continuadas, seja tomar providências para fazer reformas, ou até mesmo reclamar com quem te forneceu um produto que não está adequado. Né? Mas o laudo serve como uma ferramenta de planejamento e, primeiro, de conhecimento de como é que está a saúde técnica da edificação e de planejamento de como a gestão condominial vai lidar com a situação encontrada. Beleza. Vamos deixar aí, ver se alguém tem alguma pergunta para fazer. A gente já está nos últimos minutos aí da nossa live. Né, agradecer aí ao Altran pela disposição em vir aqui esclarecer as dúvidas, né, de muitos aí. E dizer que a gente se coloca à disposição também aí de vocês, né, para a gente estar ajudando no que for possível, né, dentro da nossa gestão. Acho que essa trabalho conjunto aí entre síndicos, gestores, né, engenharia, jurídico, só fortalece esse trabalho e essa profissão, essa nova profissão, que eu acredito que em pouco tempo aí vai estar regulamentada. A gente vê a mudança de perfil das pessoas. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, esse é o momento. A gente para estar finalizando. Pode ficar à vontade aí, Altran, fazer suas... Não, eu queria agradecer, deixar aqui o perfil, o nosso perfil no Instagram, que é o @períciapredial. Convidar você, Tainá, e também todo mundo que está nos assistindo. A gente está agora, eu e a especialista em gestão condominial, Elis Rocha, a gente está com um programa quinzenal chamado Debate em Engenharia Condominial, no canal do YouTube do Condominial News. Essa semana não tem, mas na próxima vai ter. A gente vai focar até em assuntos relacionados aos desafios em função da pandemia, como utilizar e fazer manutenção de elevador no momento da pandemia, qual é o tipo de desinfecção que deve ser aplicada, enfim, trazer uma série de informações, mas o foco não é falar de engenharia, não é tecniquez, é exatamente esse bate-papo que a gente teve, onde o centro
é a gestão condominial. O foco é o trabalho de vocês, que é bastante desafiador e a gente, né, tem condições de dar um apoio nesse aspecto da engenharia. É isso aí. O Elivelto aí está perguntando qual é a NBR. São várias: 14037, 15575, 5674, 16280, 16747. Todas essas NBRs aí, Perfeito. elas Perfeito. tratam da parte de condomínio, né? O nosso amigo aqui, Dinheiro Francisco, qual o prazo para entrega dos laudos de inspeção? Olha, por exemplo, dependendo do prédio, a gente pode precisar de 60, 90, 120 dias, mas assim, como é um trabalho técnico e é um trabalho muito, muito delicado, por exemplo, agora na pandemia atrasou, teve um período que ficou todo mundo parado, que não pôde ser feito o exame adequado às inspeções em loco. E às vezes falta uma documentação. Eu costumo falar o seguinte: às vezes a gente pode sacrificar um pouco o tempo para ter um produto mais completo, mais preciso, porque isso na frente, seja para orientar as próximas ações do condomínio, seja para subsidiar uma causa judicial, às vezes é melhor às vezes atrasar um pouquinho, investir um pouquinho mais de tempo e ter um produto bem detalhado, do que às vezes ficar com pressa para ter esse produto em mãos, mas o produto ser incompleto. É isso aí. Tainá está aí, ó, parabenizando a nossa live. Tainá, nossa sócia aqui da empresa Síndico Foco, presente aí. As lives dela, não percam aí. O pessoal que acompanha a Síndico Foco, não perca as lives da Tainá, que são as tops da galáxia aí. Ela traz só assunto interessante. Mas é isso aí. É verdade. Eu adorei a live com o Dr. Bactéria lá. Foi muito bacana. Bombou, da Doutor Minha Bactéria bombou. esposa é fã. Minha esposa é fã do Dr. Bactéria, que já conheci aqui em casa, adorei a live. É isso aí. Então, Tran, muito obrigado mais uma vez aí, agradecendo aí vocês essa disposição, tirar um pouquinho do seu tempo para estar nos ensinando um pouco. E estamos aí, tá bom? Um abraço, gente. Obrigado, Léo. Obrigado, Tainá. Obrigado, Síndico Foco. Obrigado a todos vocês que participaram hoje. Obrigado de coração. É isso aí. Gente, um abraço. Experiência predial, nota 10 aí. Fique com Deus aí. Boa noite. Amém. Todos nós. Um abraço grande.